Você empregador, você empresário, sabe se você pode exigir determinados tipos de vestimentas para os seus colaboradores? Hoje nós vamos comentar aqui um caso de uma instituição financeira que sofreu uma pesada condenação judicial, uma vez que o superior hierárquico da colaboradora exigia que ela usasse roupas sensuais para atrair clientes. Indicava também para ela quais locais ela deveria frequentar nos seus horários de intervalo para a refeição. E essa questão foi rechaçada pelo tribunal, uma vez que, muito embora pareça óbvio se tratar de uma exigência abusiva e ilegal, essas situações ainda ocorrem no meio empresarial. Em casos como esse, não podemos deixar de citar principalmente no que diz respeito às trabalhadoras mulheres, uma vez que elas sim são vítimas diariamente de abusividades, de condutas irregulares, de práticas abusivas de seus empregadores, principalmente em questões de hierarquia, uma vez que eventualmente o empregador pode se utilizar do seu poder de chefia para impor determinadas condições, determinadas condutas à colaboradora que podem ensejar sim uma futura ação judicial. Dentre elas, principalmente a questão da vestimenta. Em relação à vestimenta, existem algumas questões que fazem parte sim do poder diretivo patronal, como por exemplo, proibir que o colaborador venha com roupas que façam apologia ao crime, ou então que venha com determinadas vestimentas com a marca de um concorrente seu, ou então até mesmo observar os limites legais de alguma roupa que possa eventualmente não fazer parte da imagem que a empresa quer passar. Alguma roupa que diga respeito a uma situação mais de lazer, alguma roupa que possa eventualmente insinuar questões de cunho sexual. Então, essas questões podem sim ser abordadas pelo empregador, mas porém ela tem alguns limites. E muitas empresas adotam o uniforme justamente para dirimir esse tipo de problema. Uma vez que através da exigência da utilização do uniforme, que é sim uma exigência legítima, a empresa consegue traçar um perfil de aparência, um perfil visual dos seus colaboradores dentro da imagem que a empresa quer passar para a sociedade. E nesse caso da trabalhadora que foi indenizada em razão da exigência de roupas sensuais para atrair clientes, a fundamentação da decisão disse principalmente que ela possui um caráter de cunho público, ou seja, extrapolou a esfera dos direitos da personalidade da trabalhadora para a esfera de cunho público, de interesse geral da sociedade, do poder judiciário como um todo. Assim como a questão da vestimenta, nós podemos citar aqui outras condutas que são consideradas abusivas e que podem sim ensejar uma futura indenização, tais como a cobrança excessiva de metas, a questão da utilização indevida dos grupos de WhatsApp da empresa, em que são colocadas ao conhecimento dos seus pares e dos seus demais colegas pessoas que atingiram ou que não atingiram as metas. Já tivemos também casos emblemáticos como a empresa que utilizava o grupo do WhatsApp para cuidar o tempo de utilização do vestiário ou do sanitário. Então, são todas essas questões que fazem parte e que o poder diretivo patronal tem que observar, pois ele, mesmo que legítimo, ele possui alguns limites e esses limites têm que ser respeitados. O poder diretivo patronal não pode se traduzir em arbitrariedades, em imposição de condições que possam denegrir a imagem do seu trabalhador, de certas situações que possam constrangê-lo perante os seus colegas de trabalho. Todas essas questões são sim passíveis de indenização. Em razão disso, nós recomendamos sempre o cuidado para que, ao fazer determinada exigência, principalmente no que diz respeito à questão da vestimenta,
o trabalhador tenha respeitado o direito à sua imagem, à sua intimidade, enfim, direitos da sua personalidade. E a questão da vestimenta, que é o objeto da nossa explanação, ela também tem que ser observada já no processo seletivo admissional, uma vez que o trabalhador não pode ser privado de concorrer livremente com os demais candidatos por questões de vestimenta. Então, mesmo nessa fase, esses cuidados têm que ser tomados. A vaga não pode ser negada ao trabalhador em razão da vestimenta que ele se apresentou para fazer a entrevista de trabalho. Então, você não pode justificar que ele não foi contratado em razão desse fato. É muito importante que você tome esse cuidado já no seu processo seletivo, no tipo de exigência que você faz no seu anúncio de emprego. Assim sendo, toda e qualquer exigência, seja ela na fase pré-contratual ou no decorrer do contrato de trabalho, tem que observar os limites legais. Não pode extrapolar as questões de legitimidade do poder patronal. E as indenizações levam em conta também a capacidade financeira do empregador, o grau de reprovabilidade da sua conduta e principalmente o caráter pedagógico, a fim de coibir que o empregador volte a praticar condutas da mesma natureza. Assim sendo, é muito importante que você tome certos cuidados ao fazer determinadas exigências, no nosso caso aqui principalmente em relação às vestimentas, com foco especial nas trabalhadoras mulheres. Tá ok? Um abraço, até a próxima.